que foi durante muito tempo o consultório e é ainda o escritório, o apartamento de encontros, onde se reúne a Sociedade de Amigos do Museu, o Círculo de Estudos Jungianos. E a propósito, bem junto da porta, eu mostro para vocês 4 flagrantes de Jung em relação ao Museu do Inconsciente, ao trabalho da doutora Anise no Engenho de Dentro. Aqui está Jung vendo a exposição das mandalas feitas pelos hóspedes do Engenho de Dentro. E um close desta mão apontando para o centro da mandala do subúrbio do Carioca aparece nesse quadro. Isso aqui também é Jung, nesse mesmo período desse encontro. Aqui ao lado dele está a doutora Anise da Silveira, dona da casa e razão de ser deste trabalho que está sendo feito agora em vídeo pelo Dr. Luiz Gonzaga Pereira Leal, professor de terapia ocupacional da Universidade Federal de Pernambuco. E aqui aquela mesma mão de Jung apontando para o centro da mandala, das mandalas que foram apresentadas nesta visão. Vamos seguir agora para o outro compartimento da casa, em que vocês vão continuar vendo os livros e vão ver o lugar em que a doutora escreve, conversa com as pessoas e no passado recebia seus pacientes. Nesse quarto começa logo os grandes mestres Zen sendo vistos ali na parede. Os retratos. A senhora não é um grande mestre Zen, não. São esses gatos que estão aqui atrás, que aparecem, vários deles, nessa parede. E nessa de cá vocês vão... Emídio novamente, o mesmo Emídio que lá fora eu mostrei o quadro e apontei como sendo o gênio da pintura brasileira nas palavras de Ferreira Goulart. Você devia, se vai tirar de gatos, devia tirar mestre onça. Que está aí, ao vivo. Não? Não. Tem lá o retrato dele? Está lá embaixo, ela podia apanhar. Pois não. Então a senhora daqui a pouco vem mais um mestre. Mas 2 mestres muito importantes estão aqui. O pai da doutora Anise da Silveira, essa figura de uma beleza proustiana, o professor de matemática, que foi quem disse a ela, não abandone nunca a geometria para entrar nas humanidades. Não se separe da geometria, como estava escrito na porta da Academia de Platão. Estude geometria, não é isso? E ao lado Jung, numa posição bem típica. Isso está no Spinoza. Está no Spinoza, foi lá que eu li. Fiquei com muito ciúme de estar lá e não na biografia que a gente quer escrever. Ensina a arte de pensar. A geometria ensina a arte de pensar. Ao lado de Jung está essa pintura que eu não sei feita por quem, doutor, em que a senhora aparece com uma esfinge e com a Sofia, terceira dimensão da ânima, que ela sempre foi para mim. Mais do que a mulher, do que a mãe da sabedoria. Está ali. Ela um papel que lhe é imposto, queira ela ou não. E aqui em volta dessa mesa que nós vamos continuar a conversa que está começada desde ontem. Trabalha sempre fazendo o desgosto na manipulação dos objetos. Isso eu baseei muito na teoria de Gaston Bachelard, que estudou em literatura os escritores que preferiam imagens do fogo, do ar, da água e da terra. Na poética do espaço, né? Na poética do espaço. E nos livros mesmo específicos A psicanálise do fogo. sobre os diferentes elementos. A água e os sonhos, né? A senhora é tão bachelariana. Foi uma das minhas revelações através de suas mãos. Foi poder ver esse velhinho fantástico. Conta para nós uma definição que ele deu do paraíso. Faz essas perguntas idiotas, essas enquetes,
Gosta disso, gosta daquilo, de cachorro, de gato, de sabonete, de mascatal. Perguntaram a ele como ele imaginava o paraíso. Ele respondeu, naturalmente, como uma vasta biblioteca. O que é que ele estava querendo dizer com isso? Era o prazer de ler, de conhecer, de procurar as imagens diferentes dos livros, sei lá o que mais. Era o prazer da vida dele. Um homem solitário que vivia lendo. Foi realmente o meu instrumento de trabalho. Foi quem, através de Jung, que eu comecei, posso dizer, a fazer uma psiquiatria que eu considero científica. Antes eram preliminares grosseiros. Como é que foi? A senhora foi até lá, até Zurique? Não, eu primeiro me espantava que doentes esquizofrênicos fizessem imagens circulares de configuração perfeita. Diante daquele caos vivenciado, né? Como a minha formação até então... O que é que ela comeu aí? Era boileriana, esquizofrenia como fragmentação da psique. E ainda hoje predomina muito esse conceito de fragmentação. Com o qual a senhora discorda? Totalmente não. Acontecem coisas na cabeça das pessoas que se desencontram, né? Eu via os doentes fazerem imagens de contorno perfeito. Eu mandei para Jung uma série dessas imagens e dizia que eram feitas por esquizofrênicos em estados graves e que pela minha formação até então eu esperava que fossem imagens seguidas de esquizocisão. E ele então me responde que realmente as mandalas eram mandalas, aquelas imagens eram mandalas, mas exprimiam não somente a cisão, exprimiam também as forças autocurativas que procuravam reunir a cisão em formas de contorno harmonioso. Então isso me deu uma grande força, uma grande esperança no tratamento dos esquizofrênicos. A existência de fortes forças autocurativas que podiam levar o indivíduo não só ao estado primeiro dele, como até estágios mais altos. Mas se você, voltando a uma influência teórica que eu acho indispensável frisar, porque eu disse quanto a literatura, a filosofia tinham também se mesclado à psiquiatria na minha formação, é a figura de Arthur. Sim. A figura do Arthur. A figura de Arthur, a leitura das obras de Arthur. A senhora falava das influências teóricas do Arthur. Do Arthur. Quando eu li essa expressão dele, inumeráveis, cada indivíduo pode passar por inumeráveis
estados do ser cada vez mais perigosos. Pronto. Não há a esquizofrenia como uma coisa, um letreiro único. São estados do ser que o indivíduo atravessa, mais ou menos perigosos. Tanto que temos a primeira exposição do Passo, chama-se Inumeráveis Estados do Ser. Deixe. De uma outra paixão sua, que é o Machado de Assis. Que a senhora teria mais alguma coisa a falar sobre essa influência então, que o Arthur falou? Estamos no Arthur, continuamos um pouquinho em Arthur e ligamos a Machado de Assis. Porque Machado e a Spinoza, está tudo, vê como tudo se liga, não é? Machado de Assis, bom, vamos ficar mais um pouco no Arthur, para depois passar para os outros, senão fica muito embrulhado. Uhum. Então eu comecei a estudar as obras de Arthur. Eu não conhecia. A viagem que ele faz ao México, como ele insistia em ir ao México, mas não como um curioso de uma outra civilização, de uma cultura diferente. Ele queria o sol. Então ele descreve toda a viagem que ele faz ao país dos Tarahumaras. Isso teve uma grande influência sobre mim como um roteiro de viagem. Muito importante para cada biografia, eu prefiro dizer biografia, caso clínico, para cada viagem, é o roteiro da viagem. Como para qualquer um de nós, mesmo no mundo externo. Se você vai viajar, você faz um roteiro. Então, o roteiro de Arthur era a busca do sol, porque ele tinha sido lançado em perigosos estados do ser. Que o levavam, cada vez mais o arrastavam para o inconsciente. E ele procurava, então, sair através de um roteiro penosíssimo em busca do sol, ou seja, da realidade. É um roteiro. As cartas que ele escreve dos hospitais psiquiátricos onde esteve internado também são grandes lições. A carta que ele escreve ao diretor do hospital psiquiátrico, que eu cito nesse trabalhinho sobre Arthur, é terrível. Ele diz: como vocês querem falar conosco se vocês não têm vocabulário apropriado? O que é não ter vocabulário apropriado? É fazer perguntas desse gênero que de hoje não que sejam essas tão elementares, não é? Aí estamos caricaturando um pouco. Mas havia um desencontro total na conversa. Nem
nem direi conversa, porque geralmente o médico não conversa. Ele interroga. Isso e aquilo. E há um desencontro total, porque falam línguas diferentes. Muitas vezes a grande língua é a dos gestos. É uma velha paixão, porque era indicado para se estudar gramática no colégio. E Camões, enquanto eu odiava Camões, com os seus circunlóquios, eu adorava a transparência de Machado. Mas tinha livros de Machado que se perderam e tal, e finalmente o Madi, que tem Faro para as Belas Coisas, descobriu numa livraria as obras completas de Machado. E eu as adquiri. Estou relendo, saboreando. E as coisas se ligam. Eu gosto também muito de Spinoza, você sabe. Machado devia gostar de Spinoza, tanto que escreveu um soneto de Spinoza. Ninguém escreve um soneto a um filósofo. Que a senhora transcreve no livro. E eu transcrevo no livro este soneto. E neste soneto, Machado faz uma ligação psicológica que até no livro eu tento desenvolver. É o polidor de lentes que Spinoza era. E o trabalho, a forma geométrica na qual ele apresenta a sua filosofia. O livro principal, a Ética, é em forma geométrica. E a lente é polida sob forma geométrica. Então, será que essas duas coisas, eu pergunto no livrinho, se juntavam na cabeça de Spinoza? O Machado surpreendeu. E nós também surpreendemos a relação entre o geometrismo tão caro a Spinoza, que toda a ética é escrita sob forma geométrica, e o trabalho do polidor de lentes. Isso leva a outra coisa, tudo se desenrola, não é? Um trabalho de pensamento, como o trabalho filosófico, liga-se ao trabalho manual do polir de lentes, que faz de Spinoza um homem quase completo.
quando recusei os tratamentos vigentes que entravam naquela ocasião, não é? Na década dos 40, fim dos 40, 50, e optei pela terapêutica ocupacional, que era uma atividade mais humilde, mais paramédica, terapêutica ocupacional. Mas eu digo, é subsidiária, depende da mão que maneja. Eu faço disso uma coisa maravilhosa. E essas exposições todas, não quero o Fernando nisso. Era um cliente que frequentava a sessão de terapêutica ocupacional. E eu comecei a estudar o problema do espaço na terapêutica ocupacional com Fernando Diniz. No hospital, e naturalmente tinha que seguir as normas. Sou encaminhada para uma enfermaria, cujo chefe era o Dr. Fábio Sodré, um homem muito inteligente, que eu trabalhava como assistente dele. Fazia trabalho de psiquiatra, né? E aí é que se apresentou o problema dos tratamentos, que eram as grandes novidades aqui. O eletrochoque. É a farmacologia. O choque insulínico. Depois é que veio, um pouco depois. E o choque insulínico. Então, eu não me adaptei absolutamente a receitar, Prescrever medicação. prescrever essa medicação e acompanhar a aplicação do eletrochoque. Mas Diziam, então, mesmo pessoas, minhas amigas, se ofereciam para me ajudar, mas não havia jeito. Então o Fábio Sodré chamou um interno para fazer as aplicações de eletrochoque. Mas era uma situação muito desagradável. Foi quando eu procurei o diretor do centro, na ocasião Paulo Elejalde, que era anatomopatologista, mas um homem inteligente, que tinha grande amor pelo livro, tinha uma biblioteca muito boa em casa, era um bibliófilo. Eu disse, Elejalde, eu não estou aguentando. Ele disse, onde eu vou pôr você? Sei que acabamos nessa conversa, veio a ideia da terapêutica ocupacional, que existia lá e que se limitava a isso, que era considerado um serviço subalterno, isso, sem dúvida. e mantenedor da estrutura hospitalar. E ajudava o que se chamava terapêutica ocupacional nessa ocasião era o doente fazer, mediante um pequeno salário, trabalhos braçais, como varrer o terreno em torno do centro, limpezas na enfermaria, lavagem dos sanitários, coisas todas que descansavam os funcionários.
disse logo, não pago serviços, considero terapêutico ocupacional um tratamento e é uma outra coisa. Terapêutico ocupacional não é varrer, nem lavar. Isso porque a senhora estava entendendo que a utilização dessas atividades, elas eram muito mais opressoras do que libertadoras. Muito mais opressoras, mostrando o indivíduo como realmente não uma pessoa, mas um escravo, quase, que era mandado fazer isso e tinha que fazer aquilo. Em nome de uma coisa que se chamava de terapia. Nome acobertado por uma coisa chamada terapia. Peguei a terapêutica ocupacional nessa situação, mas imediatamente transformei esse conceito, experimentando pequenas. Não havia espaço para isso, porque eles faziam isso, era dentro dos hospitais, era no terreno do hospital. Então, eu devia de arranjar pequenos cantos para fazer ateliê de costura. Isso tem um episódio. Mandaram para esse primeiro ateliê fundado de costura uma pilha de lençóis para que as internadas fizessem as bainhas. Eu contei, os lençóis eram 12. Eu peguei 2, deixei e 10 devolvi. Eu digo, até 2 a pessoa aguenta, mas depois é muito monótono. E o que eu quero é conhecer um indivíduo doente e não usá-lo mecanicamente. Porque mergulhado na estereotipia ele já estava, né? Já estava. Para que dar uma coisa para fazer? Reforçar essa estereotipia, essa caricatura, né? Seria colaborar com a doença. Aos poucos fomos abrindo sessões de atividades outras, né? Eu tinha transposto, como já disse a você, a fase da terapêutica ocupacional de ajuda a serventes do hospital, aos serviços grosseiros, para atividades expressivas que dessem ao indivíduo a oportunidade de exprimir livremente suas emoções. Mas continuava chamando terapêutica ocupacional. É o serviço de terapêutica ocupacional. Faziam outras coisas, faziam esportes, faziam também grupo cultural e tal. E quando um dia um rapaz me aparece